vendo como é que essa caminhada com Ele é espetacular? Porque Ele vai revelando aquilo que a gente é. Ele vai revelando, você está caminhando com quem? Com aquele que é Deus. Perfeito, né? É aquele que vai te mostrando as coisas no seu caminho. É aquele que vai te revelando você para você mesmo. E fala, olha, é assim, você está achando isso, é assim. O papel do amigo na vida da gente, ele é sem preço, né? O amigo, ele só pode ser um presente de Deus. E poder caminhar com Jesus como nosso amigo é realmente indescritível. Saber que nada mais te apavora, nada mais te dá medo, a não ser você saber que na mão de quem você está. Uma das coisas que eu mais temia na minha vida era ter que enterrar pai e mãe. Minha mãe está aqui, graças a Deus está viva. Mas enterrar meu pai não ia ser fácil também. E no dia que ele passou mal, nós tivemos a graça dele ficar só 36 horas no CTI. Porque CTI, para mim, ele tem uma tradução, chama Calvário de Transformação Interior. Ninguém mais é o mesmo. E eu sempre lutei muito no CTI para que a morte fosse humanizada. Eu acho que com a dignidade que a gente chega, nós temos que ter dignidade para ir. Porque quem está morrendo ainda está vivendo, porque assim disse o Senhor, todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. E ele fala, crês tu isto? Fala, nunca pensei no assunto que eu não precisei. Não é assim? A gente adia esse assunto. A gente adia conversar sobre isso. E Jesus fala assim, eu gostaria que vocês pensassem com mais alegria na morte. Porque afinal de contas, quando abrir a porta, sou eu do outro lado. Esse é um escândalo. Mas a gente nem tem pavor de falar nesse assunto. Esse assunto na família não existe. Você quer dissolver um bolinho, é fala da morte. A gente já está pensando assim na minha morte, não fica um. Não fica um. Quando eu dava aula para os residentes sobre morte, a gente ia discutir isso, porque a gente enfrentava isso todo dia. E eu tinha que ajudá-los a estar de pé diante. Porque o médico que não pensa na própria morte não dá conta de acompanhar a morte do seu paciente. Você tem que estar de pé para a alta e para o óbito. Não é fácil. Então lá no CTI, eu proibi que morresse sozinho as crianças. As crianças tinham que morrer no colo de quem elas amam. Em geral, das mães. Ou do pai, ou dos dois, se estivessem lá. Se não tivesse ninguém morrendo meu. Já dancei com muito menino. Já abracei muito menino morrendo. Já dancei muito com eles. E cantei muito, porque eu falava, anjo, volta para casa e cantando. E batizei todos que eu achava que não era batizado. Não deixei morrer nenhum pagão. Porque não pode morrer pagão. Se eu não podia devolver para ele, ajudá-lo a estar curado, eu tinha que poder dar a ele o maior presente que alguém pode receber, que é o céu. E a criança, ela vai para o céu. E isso foram inúmeras e inúmeras e inúmeras histórias. E aí eu falava com Jesus, eu falava com ele assim, quando meu pai piorou, eu falei com Jesus, me dê a graça de poder fazer pelo meu pai o que eu faço pelas crianças. Ele não pode morrer sozinho. E eu quero estar com ele, rezando com ele, porque é isso que eu creio. E aí no dia que ele piorou, eu fui com a Jaque, que está aqui lá, visitá-la. A Jaque falou, Filó, o pai melhorou? Eu falei, não, ele vai morrer hoje. Que é isso, Filó? Eu falei, a gente precisa de melhorar para morrer, precisa dar força para morrer. Impressionante. O paciente que está muito grave melhora, fica esperto que ele vai morrer. E aí eu falei com os médicos, meu pai estava tomando adrenalina, noradrenalina, dobutamina e tudo mais que vocês imaginarem. E eu falei com eles assim, é assim vocês fazem com o menino também, igual a gente faz com as crianças lá no CTI? Porque tem hora que o coração não vai responder. E aí, eu gostaria que vocês me chamassem, quando o coração dele não responder mais, porque eu não quero que faça massagem nele. Porque Deus o chamou para a vida, e para a vida em abundância. Eu não quero por egoísmo ele numa cama com tracostomia, gastrostomia, porque eu quero ele vivo a qualquer preço, imagina. Quando a gente ama muito, a gente tem que ser capaz de dizer ao outro assim, pode ir. Porque eu te amo. Porque laço de amor é eterno. Porque amor exige de nós uma coisa que é eternidade. Então, quando alguém morre, acabou? Claro que não. Como é que eu vou tirar o amor de um pai de dentro do coração? O amor de um filho de dentro do coração? É nunca. Então, quando foi quase 3 horas, devia ser 15 para as 3, eles me ligaram. Falou, Filó, seu pai está piorando. Meu irmão me levou para o hospital. Falei, eu fico sozinha com ele. Hospital do interior. Hospital já não tem ninguém de madrugada. No interior, então, nada, né, gente? Então, quando eu passei diante da capela, eu entrei.
Fui no Santíssimo e falei com ele: Jesus, chegou um momento tão difícil na minha vida, que é entregar meu pai. Mas eu vim pedir ao Senhor que vá comigo e me dê a sua mão. Porque se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Vamos junto. Aí eu fui ficar com ele, e ele teve 3 horas de agonia, entubado. E eu comecei a rezar, porque a grande mulher da vida do meu pai era Nossa Senhora. E eu fiquei rezando com ele, intercalando o terço de Nossa Senhora e o terço da misericórdia, porque Jesus ensinou para Faustina que se você rezar diante de alguém em agonia, ele encurta a agonia. E eu fiz isso com inúmeras crianças. Inúmeras crianças. Eu rezei o terço com elas para que encurtasse o sofrimento delas. Então eu tinha que fazer com meu pai a mesma coisa que eu fiz. Eu fui rezando. E a pressão do meu pai estava E com a adrenalina ligada, falei com o médico: vamos desligar. Ele falou: não posso. Falei: mas eu posso, que eu sou filha e médica. Não tem sentido manter uma adrenalina com a pressão de 1. Ele não responde mais, é falência. Falei: ele vai passar, ele ainda está vivo, ele vai chegar no pai. Eu só tenho que ajudá-lo. E aí quando ele me olhou muito, e é impressionante, né, que os colegas médicos que estão aqui, os teólogos descrevem o nascimento da alma, e a gente que acompanha a morte, é impressionante que a gente vê a alma nascer, porque tem o trabalho de parto. Faz um trabalho, é impressionante. Eu vi as crianças fazendo as contrações e vi meu pai fazendo as contrações. É igual uma mulher no trabalho de parto. Quando meu pai me fez a primeira contração e me olhou, eu disse para ele: pai, se o teu coração te condena, Deus é maior que o teu coração. Primeira carta de João. Por isso que a gente tem que saber a palavra de Deus para saber usar. E eu rezando, de mão dada com ele, rezando. Quem estava do nosso lado não percebeu absolutamente nada. Quando ele fez a segunda contração, eu falei com ele: pai, o senhor está preocupado com a mãe? Fica tranquilo, nós vamos cuidar dela. E o senhor fica em paz, porque o senhor fez tudo, cumpriu sua missão. E eu sempre falei com ele que eu não iria fazer homenagem póstuma, mas tudo que eu precisei falar com ele, eu falei com ele enquanto ele me escutava. E eu disse para ele: pai, a maior herança que um pai pode deixar para um filho, o Senhor já deixou, que é a fé. Com a fé a gente vence o mundo, está escrito em João. Qual que é a fé? O que vence o mundo? É aquele que crê. Então isso o Senhor já deixou, para todos nós, para os filhos, para os netos, já está entregue. Então o Senhor já deixou a fé. Fica tranquilo, pode ir em paz descansar. E quando ele me olhou pela última vez, e foi muito fundo quando ele me olhou, eu falei com ele: pai, nós não fomos feitos para a dor, nós fomos feitos para o amor. E a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição. Então só pode ir em paz, porque eu vou te achar um dia. Essa é uma questão de tempo. E não acabei a minha missão. Quando eu terminar, eu te encontro, porque é isso que eu creio, que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos escritos na mão dele. Se a gente vive para ele. Se a gente morre para ele. Então é sempre ele. Então, na verdade, o segredo da nossa vida é saber que temos ele na possibilidade de ser esse amigo que jamais vai faltar. É o único que nunca vai te abandonar. Nunca vai te desapontar. Nunca. Isso eu digo para todos. É a única pessoa por quem eu assino papel em branco, que ele jamais vai te deixar. Eu falo, quando a gente está sozinho, doente, quem fica? Deus. Quando você não tem dinheiro para distribuir, quando você não tem poder, quando você é nada, porque a doença tira tudo de nós, até a dignidade, Deus permanece. É o único. Então lá no CTI eu falava: aqui os meninos morrem, mas tem que morrer tudo enfeitado. Cama arrumada, esticada, menino limpo, sem dor, e as meninas enfeitadas. Porque nós vamos voltar para casa. Mas é essa fé que te ajuda a manter, essa certeza desse amigo que está ali. E eu falava com os meninos: quantas crianças seguraram esse dedo? Quantos pedacinhos de uma mãozinha segurou uma falange? E ele segurava minha mão, segurava, até o momento que eu falava: vai entregar. Entregava, falava: vai. E fala com Jesus, dá um recado para ele,
Porque está demorando um cadinho para ele poder vir embora mais depressa, que nós estamos precisando dele. Para todos eu dava um recado. Para dar um recado para Jesus, que você vai encontrar com ele agora. Essa certeza de que é possível, que a vida não vai encerrar ali, mas nós temos que ser feito para muito mais. E essa é a certeza que nós temos que nos conduzir, essa alegria que tem que nos fazer levantar e caminhar. Quando meu pai morreu, eu falei com a minha mãe, a gente anda e chora, mas anda. Não pode parar. Anda e chora, mas anda na certeza de que tem muito mais. Tem uma coisa linda para poder encerrar aqui com vocês, porque depois nós temos mais um assunto, porque a turma já avisou ali. Existe uma mística, chama Josefa, alguém já ouviu falar nela? Os padres já ouviram falar? Josefa? Jesus chama, no livro Ensine-es, ele fala, minha pequena Josefa, lembra disso? Tem um rodapé que ele chama ela, minha pequena Josefa. Josefa era uma freira, que fazia ela era muito humilde, e o trabalho dela lá no mosteiro era o mais simples, ela lavava as roupas, passava as roupas, o livro é desse tamanho, chama Apelo ao Amor, a gente não acha mais para comprar, foi um presente das freiras para mim. E um dia, Jesus escolheu José para conversar com ele. Olha que coisa encantadora. Parecia para a coitada José. Eu ia morrer cada vez que ele aparecesse, né? Vocês imaginam isso? E um dia Josefa estava no terceiro andar do mosteiro, fechando as janelas. Aí Jesus, ela olhou num corredor comprido, e ela viu aquela luz imensa e Jesus andando com muita firmeza. Ela parou, eu também ia parar, só que eu ia cair morta, ela continuou firme. Josefa ficou em pé. Jesus chegou e falou assim com ela, Josefa, de onde você vem? A mesma resposta que eu ia dar, né? José falou, eu estava fechando as janelas, Senhor. Jesus falou com ela assim, e para onde você vai, Josefa? Ela falou, eu vou acabar de fechar a janela. Jesus falou, resposta errada. Ela falou, ô Senhor, então o que eu tenho que responder? Olha como é que ela era humilde. Então o que eu tenho que falar? Josefa, você tem que dizer assim, presta atenção nessa frase que é encantadora. Ele falou com ela, Josefa, você tem que responder assim, eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é impagável. Entender essa frase, isso não tem preço. Esse corredor lá no mosteiro passou a ser chamado corredor do encontro. Eu vim do amor e eu volto para o amor. Isso é algo maravilhoso na nossa vida para entender que quem nos fez, nos ama. O único nome de Deus é amor. Ele é amor, então nada fora disso pertence a Ele. Ele é amor, por isso que Deus não nos pune dessa forma que a gente pensa. Só cabe nele amor, e nós vamos voltar para os braços do amor,